Terceira parte de Redas Bateu Rabino Shmuel. Está no dia 28 de Nissan, fim do capítulo 42. Além de meditar que Deus está consciente diante de nós, e por isso devemos agir com consideração a Ele, praticando tudo o que Ele espera de nós. No mínimo, da mesma maneira que agimos com bons costumes diante de um público e da sociedade, que é o mínimo de consideração que deve se ter com a presença de Deus. Além disso, deve se lembrar que não precisa ser visto fisicamente. Mesmo no rei físico, carne e osso, você não teme do corpo dele. Tanto é que um rei que está dormindo, está inconsciente, você não tem nenhum temor dele. O temor do rei chega quando ele está consciente. Então o temor é do seu íntimo, da sua essência espiritual consciente. E essa essência, mesmo num rei físico, não é visível. Sua mente interpreta que se ele está com os olhos abertos, conversando e andando, ele está acordado e consciente. Mas é só uma indicação. Na essência, ali que a essência invisível é quem percebe as coisas, e é ela de quem tememos quando estamos diante de um grande rei. Da mesma forma, devemos temer a Deus, pois nada existe sem depender dele, e tudo que Deus criou não deixa de ser que nem um corpo inanimado de um rei, um corpo sim animado de um rei. A alma do céu e da terra é Deus. Ele é a alma de todas as almas. E Ele está presente, e sabemos que Ele está consciente. Então basta você ver o mundo, você ver a existência, e temer o dono de todas as existências. Os olhos canais devem olhar o céu e a terra e todos os seus exércitos, e saber que a luz e a vitalidade, a sensibilidade e a consciência infinita de Deus é quem mantém eles vivos e existentes. Desse jeito. Esse mundo exige um equilíbrio. E o equilibrador geral, principal e central, o único, é aquele invisível de quem nós devemos temer. Então, quando você vê aqui a manutenção do mundo, já é o suficiente para acessar o mantenedor. Existe meditação derivada disso também, que os sábios falaram que a movimentação das constelações do céu, do Sol e da Lua, das estrelas e dos planetas, vão sempre para o oeste. Para eles, isso aqui é o serviço a Deus. Eles experimentam como se o oeste seria o lado onde estariam mais próximos de Deus. Então, eles sempre estão indo para o oeste para se aproximar a Ele. Isso aqui é uma anulação deles a Deus. Não querem existir separados, eles querem se unir. Você considerando que eles são consciências, como a mãe diz, fala, eles têm consciência maior do que os seres humanos, não têm livre-arbítrio e agem em total anulação a Deus. Considere-se que nem no palácio de um rei, onde muitos ministros que você conhece por pessoas extremamente poderosas e importantes, quando eles todos se anulam, se prostram e se prestam para qualquer serviço a mando do rei, você já se contagia pelo clima. Também imagina que poder ele tem, então, se eles precisam se anular ele, eu muito mais ainda. Assim também observando como toda a natureza gira e circula e anda e funciona com a harmonia que Deus ordenou. Isso deve aplicar em nós. Devemos estar sintonizados com a natureza. Pessoas que gostam de natureza, devemos estar sintonizados com a natureza, que nada mais é que a pura obediência para as regras que Deus aplicou. E nós também devemos estar sintonizados com isso e contagiados com isso e agir com precisão para as regras que Deus aplicou. Embora nós tenhamos livre-arbítrio, eles não tenham, pouco importa. Temos a tendência, podemos utilizar a natureza de seguir exemplos para seguir o exemplo deles. E apesar que Deus no mundo está como o rei que está com muitas roupas, muitas roupagens, não tem diferença entre o rei com muitas roupas ou poucas roupas. Roupa de inverno, roupa de verão. O temor é da consciência do rei. Ele está lá dentro e ele está presente e consciente. E é dele que temos temor. Aqui voltamos para o assunto principal. Então a meditação derivada foi: medite como todos temem a Deus e temam junto com eles. Todos obedecem, obedeçam junto com eles.
Depois voltando a falar sobre o próprio Criador. Assim como no rei, você não teme do corpo que dorme, você teme da alma que percebe quando é consciente. Você não teme diferente de um rei com muitas roupas ou poucas roupas, porque a consciência não depende da roupagem para estar presente. Assim Deus com o mundo. A questão é ser consciente. O principal é o hábito, criar o hábito de nossa mente estar constantemente focada, que esteja gravado em nosso coração, em nossa mente, sempre. Que tudo que você enxerga, céu, terra, conteúdos, todos são manifestações ou vestimentas externas, superficiais do Criador, bendito seja, do grande Rei. E através disso sempre lembrará, isso que eu vejo aqui existe, vive, é equilibrado, é harmonizado com o resto? Tem alguém mantendo isso? Você está vendo a manutenção? Veja logo o mantenedor. Você vê uma obra, veja logo o seu produtor. Como falava Avinu, quem é que fez esse mundo maravilhoso? Quem fez esse palácio? Existe um dirigente para esse palácio. Senão ele não manteria-se equilibrado. E isso é a palavra emuná, usada para fé, confiança, que é da linguagem de hábito. O artesão treinado é chamado uman. Treinado, me-uman. O treinador, me-amen. Imun é treino. Imun é treino. E faz emuná. Quer dizer, emuná é um hábito. A pessoa deve adquirir o hábito de estar focado na sua mente. Não lidar com os subservientes do Criador, com os funcionários. Fala direto com o gerente sempre. Olha sempre para o gerente, que não é questão de gerente, mas olha sempre para aquele que está realmente por cima de tudo. Aquele que realmente escolheu fazer assim. Não aquele que está agindo em nome dele e é obrigado a ser do jeito que ele é. E sim, olha para aquele que fez a primeira escolha, todas as escolhas. Junto com isso, mais um detalhe, deve-se ter uma humildade básica. Deve-se ter Kabbalah tolo, quer dizer, assumir o jugo, que é similar à pessoa assumir a realeza. Quer dizer, você sabe que o rei é grandioso, poderoso, presente, consciente, e agora tem que fazer também a extensão na minha pessoa. Eu aceito a realeza dele sobre mim. Eu assumo a sua soberania, eu assumo a obediência. E isso é uma pequena gratidão, uma pequena retribuição de gratidão para ele, por tudo que fez por nós. Afinal de contas, Deus deixou de valorizar os mundos superiores e inferiores que observamos ou que estudamos sobre eles em livros. E nos deu um relacionamento único, deu a oportunidade de ter um relacionamento único com Ele. Somente sobre nós Ele se chama Rei. Ele é nosso Rei. E nós devemos assumir sua realeza. Porque, no sentido de todos serem obrigados a fazer o que Ele manda sem ter opção. Tá? Digamos que todos são cidadãos prisioneiros dele, de certa maneira. São presos nas regras dele. Nós somos os únicos cidadãos livres, porque temos a opção entre assumi-lo como rei ou não assumi-lo. Mas ele sempre vai ser rei, não vai deixar de ser rei por tu não assumir. A pergunta é se você vai fazer parte do reino dele ou não vai fazer. E isso é o assunto de se curvar na reza das pedidos, Shemona Esrei Amidah. Depois de falar no Shema Israel, confessar a crença em Deus, assumir a realeza dele. Depois nós fazemos em ação, quer dizer, na hora de falar Shema Israel, a gente assume que Deus é nosso rei, assumimos amá-lo, temê-lo, cumprir suas leis. E na Amidah nós fazemos um gesto prático, que é se curvar. Fazemos pedidos diversos. Já partimos, já estamos lidando com ele, já assumimos fazer o que ele pede, e agora já estamos partindo para pedir nossos pedidos, e ao meio disso já estamos começando a gesticular para ele como servos, se curvando a ele. Até aqui a porção está no dia 28 de Nissan.